Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinca o luar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. A terceira geração romântica, ela tem características bem diferentes das outras gerações. Ela está inserida no contexto social aí de 1860 a 1870, onde o Brasil já tem passado por várias mudanças significativas, principalmente econômica, onde começa a despontar um desenvolvimento muito grande na economia cafeira, no crescente comércio urbano, e as ideias progressistas, as ideias republicanas, abolicionistas, elas começam a ser evidenciadas, e é nesse contexto que os poetas colocam essa divulgação dessas ideias nas suas poesias. A terceira geração, ela é conhecida como geração hugoniana, porque ela faz alusão e ela é influenciada também por Victor Hugo, que é um escritor francês, que escrevia também muito sobre sistemas sociais e políticos. Ela é conhecida também por geração condoreira, por fazer alusão ao pássaro condor, que é um pássaro dos Andes, conhecido por ter voos muito altos, que era essa a mensagem que eles queriam passar, que os poetas queriam passar, essa mensagem de liberdade, de você enxergar longe e que aqueles problemas sociais poderiam ser resolvidos, que você podia lutar bravamente por tudo aquilo. Além de Castro Alves, que foi um dos representantes principais da terceira geração, temos também outros, como Souza Andrade e Pedro Luiz. Eles também escreveram sobre esses temas sociais. Mas Castro Alves ele se destaca porque ele além de ser um poeta que escreve sobre esses temas de uma forma bem contundente, ele tem um tom eloquente muito peculiar na época, onde ele lia seus poemas, e com esses poemas ele influenciava muito a geração da época, a sua geração, onde ele colocava esses temas bastante, digamos assim, sensíveis, principalmente o tema da escravidão, onde ele escreve O Navio Negreiro, onde ele retrata o transporte dos negros que vinham ao Brasil para serem escravos, porque já havia a proibição com a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, e mesmo assim havia esse transporte dos escravos, dos negros, de forma clandestina. E nesse transporte, muitos morriam, muitos ficavam doentes, e é assim, um retrato bem dramático que ele coloca no seu poema Navio Negreiro. O poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, publicado em 1868, traz a indignação do poeta com o tema escravidão, onde ele faz assim uma denúncia e deixa toda a sua indignação quando ele escreve esse poema e versa sobre a tragédia no mar, que é o transporte dos negros que vêm ao Brasil para serem escravos. Ele diz assim, algumas estrofes, porque o poema é muito grande, apenas algumas estrofes para
ser entendido sobre essa indignação que o poeta faz, essa denúncia social que o poeta faz, escrevendo nessa terceira geração romântica. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja das tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rio calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize, ó tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo contidos passos, filhos e algema nos braços, na alma, lágrima de fel, como Agar sofrendo tanto que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormindo à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o bate de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim, roubados à morte, dança a lúgubre corte ao som do açoite e risão. O poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, como vocês podem perceber, é um poema que mexe muito com as emoções, porque ele coloca todo o sofrimento, toda a dor dos africanos naquele navio. E ele começa o seu poema fazendo perguntas a Deus. Ele diz: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade. Porque ele custa acreditar que aquilo é verdade. Será que não é delírio da sua mente? Será que ele não está ficando louco? Tanto horror que ele está vendo, Então ele começa com esse questionamento e depois ele pede ao mar que com sua tempestade, com a sua fúria, com a fúria das ondas, ele naufrague aquele navio, que era para acabar com aquele sofrimento tão horrendo. Então ele diz, por que não varre? Rola toda a fúria da imensidade para varrer os mares e acabar com esse sofrimento. Ele fala também sobre a cumplicidade da natureza, que ele diz que a estrela se cala. Diante de tanto sofrimento, é como se ele dissesse assim, a estrela continua brilhando como se nada tivesse acontecendo. Os astros não estão nem aí para esse sofrimento tão forte, tão algoz. Então ele chama a estrela de cúmplice. Ele diz que a natureza vira as costas diante de tanto sofrimento. Ele fala também sobre a vida que essas pessoas tinham,
né? Eram pessoas livres, eram pessoas guerreiras, felizes, que dormiam à toa, quer dizer, livres, sem preocupações de guerra, guerra no sentido escravidão, né? Eram pessoas livres, homens simples, bravos, guerreiros, e agora estavam sendo escravos em um lugar fechado, em um lugar sem ar, e que eles não podiam reclamar. Quando ele fala que o sono sempre era cortado pelo arranco de um finado, quer dizer, porque estava sempre morrendo escravos e eles jogavam ao mar. Então, o baque, quando esse corpo caía no mar, cortava o sono deles, se é que eles dormiam, né? Porque tem um momento nesse poema que ele fala das danças, mas que na verdade não era dança de alegria, eram os pulos dos açoites que eles sofriam dos seus algozes. E outra coisa interessante que ele fala sobre as mulheres desgraçadas no poema, quando ele faz alusão a Agar, que é uma personagem bíblica que era a escrava de Sara e Abraão, quando Sara tem uma ideia louca lá de pedir à sua escrava que tivesse um filho para Abraão, porque ela era estéril. Só que quando esse filho nasce, ela fica com ciúme e pede que Abraão dispense essa escrava para o deserto. E ela vai sozinha para o deserto, e quando toda a comida acaba, a água acaba, nem leite ela tem mais para dar ao filho, ela vira as costas para não ver o seu filho morrendo. Se bem que ele não morre, a gente sabe que há aí uma providência divina, e depois a nação de Ismael, ela é uma nação bem importante. Mas naquele momento ela se desespera. Então ele faz essa comparação do sofrimento daquela escrava por ver o seu filho morrendo de fome, que não é algo bom de se ver, de ver uma mãe não saber fazer nada por seu filho, por não ter algo para dar ao seu filho. Então, ele faz esse sofrimento daquele povo, daqueles escravos, que é um sofrimento tão grande quanto o sofrimento de Agar. Então, ele faz toda